Meus irmãos, minhas irmãs, com que alegria, novamente estamos juntos no domingo, dia do Senhor, para este nosso encontro tão especial, o encontro com Ele, na Sua Palavra. Ele que ressuscitado vive entre nós. E hoje nos reunimos porque hoje é o aniversário da nossa igreja. Hoje é a festa de Pentecostes, melhor, solenidade de Pentecostes. Hoje nós podemos dizer, estamos celebrando o nascimento da nossa igreja. Nós estamos com o Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a solenidade de Pentecostes encerra o ciclo pascal, que tem como centro a Páscoa, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Ele cumpriu a promessa e envia o Espírito Santo prometido, que o animou e o conduziu em seus gestos, em suas palavras, em sua pregação, portanto, e que animará e conduzirá a comunidade que nasceu dele, formada por ele. Ele será o defensor da sua comunidade, o defensor dos futuros discípulas, missionários. Diferentemente de Lucas, João situa o Pentecostes no dia da ressurreição, o domingo, o dia pascal, o dia que não conhece ocaso, dia da vitória sobre a morte. É nesse contexto que nasce a igreja do ressuscitado. O Evangelho relata que ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos estavam reunidos, não é? Jesus fez-se presente no meio deles. E o que é que ele disse? Com a sua presença, a paz esteja convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, desde muito cedo, desde as origens, a comunidade cristã começou a se reunir no domingo à tarde para tornar célebre, ou seja, celebrar tão grande acontecimento, o acontecimento libertador, a Páscoa. Todas as vezes que a igreja, ontem, hoje e sempre, se reunirá, ela irá fazer esta memória, irá celebrar este acontecimento, a Páscoa. O contexto, portanto, que Jesus se faz presente é o da Eucaristia. E na Eucaristia até hoje, não é assim que nós respondemos logo depois das palavras da consagração do pão e do vinho? Quando o padre ou o bispo olha para a comunidade e diz: "Eis o mistério da fé." E nós respondemos: "Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte,
e esperamos a vossa vinda. É a Páscoa cotidiana, até a Páscoa definitiva. O que nós devemos considerar neste Evangelho? Primeiro, as portas fechadas. As portas fechadas revelam o aspecto negativo, o medo, e, por sua vez, o aspecto positivo, revelando que, para o ressuscitado, não há barreiras, não há portas fechadas. Ele não está mais sujeito às condições físicas de tempo e de espaço. Seu estado novo e não pode ser avaliado a partir de categorias humanas, da compreensão humana. Segundo, ele saúda a comunidade com a paz. Nós sabemos que a paz na Bíblia e a paz do ressuscitado é muito mais, infinitamente mais do que a ausência de conflitos, de guerras, de dificuldades. É a plenitude dos bens messiânicos. A mesma saudação da sua despedida. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz que eu dou para vocês não é a paz que o mundo dá. Não fiquem perturbados, nem tenham medo. Quer dizer, a saudação do ressuscitado é a saudação de quem não ficou acorrentado, não ficou preso à morte. Depois Jesus mostra as suas cicatrizes. As cicatrizes no lado e nas mãos e nos pés o identificam. Aquele que foi crucificado é vitorioso. Acontece uma reação, a reação da comunidade. Qual é a reação da comunidade? A alegria por ver o Senhor, desfrutar da sua presença, da sua proximidade, sentir seu amor, sua familiaridade. Em consequência, o envio. Como o Pai me enviou, assim também eu envio vocês. Um envio qualquer para uma aventura? Não. O envio acompanhado do Espírito. Recebam o Espírito Santo. O sopro aqui de Jesus caracteriza a nova criação, uma vez que a primeira falhou. E é assim que nasce a nova e definitiva comunidade, a comunidade do Messias, a igreja, comunidade testemunha das maravilhas de Deus. E o que é pedido depois do envio? A reconciliação. A nova comunidade, na força do Espírito, é chamada a anunciar a reconciliação, que Jesus crucificado e ressuscitado já realizou. Aderir a esta reconciliação. E assim, a igreja que acolhe, a igreja que perdoa, é a igreja que promove a reconciliação. Com a ordem: os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Quem não será perdoado? Quem não quiser ser perdoado. Quem se negar à comunhão com Ele, a viver a vida dele. Meus irmãos, minhas irmãs, o pecado nesse sentido é tudo, então, o que se opõe ao projeto de Deus. O pecado é tudo aquilo que fere a vida, a dignidade, a liberdade das pessoas. Estar em cotidiana situação de reconciliação, de acolhimento, de misericórdia, de busca, de sensibilidade junto aos que sofrem, deve ser o normal para a igreja, o normal para a comunidade cristã. O desafio do perdão e da reconciliação, portanto, permanecem diante do quê? Do mal, da mentira, da corrupção, das politicagens escusas, não é? Dos interesses escondidos de muitos dos que estão no poder,
seja o poder social, cultural, econômico, quem sabe religioso, o comércio de pessoas, o comércio das drogas, a rejeição daqueles que estão excluídos e assim por diante. Portanto, permanece para a comunidade o quê? Permanece a exigência do testemunho, como eu dizia no começo. Gestos concretos de justiça, gratuidade nas relações, solidariedade, meus irmãos, que farão a diferença e manterão a atualidade de Pentecostes. Dará credibilidade à igreja que nasceu da sua morte e ressurreição. Nós acreditamos, nós nos alegramos por isso, nós amamos a nossa igreja e, sobretudo, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.